Bom dia! Bom dia! Mais um dia! Mais um dia que nós estamos aqui, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos e respira bem fundo. Acalma o seu coração no Senhor. Por que você se preocupa com coisas que vão passar logo logo? Por que nós nos preocupamos com isso? Quando você se sentir muito ansioso, apreensivo, preocupado, com medo, pare tudo que você estiver fazendo e respire bem fundo. Presta atenção na sua respiração. Você já parou para pensar que você não se preocupa com a sua próxima respiração? E você sabe que você precisa da respiração para viver. Mas você não se preocupa como será, se você terá a próxima respiração. Você simplesmente respira. Você confia na inteligência que Deus formou e está dentro do seu corpo. Seu sistema corporal trabalha perfeitamente dentro de você. E por que Deus não vai trabalhar? Confia no Senhor. Descansa nele. Porque Ele está trabalhando em seu favor. Ainda que você não tenha consciência. Você não precisa entender como Deus vai fazer. Não é sua responsabilidade. Deixa isso com Ele. Você não precisa entender como vai acontecer. Você só precisa confiar que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você só precisa confiar, do mesmo jeito que você confia na sua respiração. Confia nele, descansa nele e ele tudo fará. Vamos hoje para o capítulo 13 do livro de Provérbios. E eu vou começar logo no primeiro versículo que diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, dos prudentes, se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e desonra. Uns se dizem serem ricos sem nada terem, outros dizem pobres, sendo muito ricos. Tem gente que é tão pobre, e aqui a palavra pobre não significa não ter dinheiro, tá? Talvez você tenha aprendido até hoje que ser pobre é não ter dinheiro. Ser pobre é uma pessoa improdutiva. E tem gente que é tão pobre, que não tem nada além de dinheiro. Mas tem gente que é tão rica, e nem sabe que é rica. E acha que não é rica. Tem uma passagem no livro de Apocalipse que fala sobre uma igreja. Faz um elogio a uma determinada igreja, eu não me lembro o nome dela agora. Mas que fala assim: vocês pensam que são pobres, mas na verdade vocês são muito ricos. Por quê? Porque era uma igreja cheia de resultados, cheia de
de talento, cheias de dom, cheias do amor de Deus. Era uma igreja produtiva. Elas frutificavam mais almas e mais almas e mais almas. Era uma igreja que andava segundo os caminhos de Deus. Embora tivessem dificuldades financeiras, talvez, e por isso se achavam pobres, Jesus em sua palavra dizia: vocês pensam que são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Tem gente que não tem nada além de dinheiro. Essas pessoas são pobres. Mas tem gente que não tem tanto dinheiro, mas são ricas, muito ricas. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter dinheiro, tá? A riqueza é um bem e um dom de Deus. A Bíblia fala que de Deus é o ouro e a prata. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Ele entrega riquezas, Ele coloca você em lugares altos, Ele coloca você diante de príncipes e princesas. Ele que estabelece reis, Ele que estabelece todas as pessoas. Mas tem gente que não tem nada além do dinheiro. Tem gente que, diante de muito dinheiro, revela, potencializa quem ela é de verdade. Não é dinheiro que estraga ninguém, tá? Se você aprendeu isso, você está enganado. O dinheiro só revela quem as pessoas são. Se a pessoa é uma pessoa soberba, ela com dinheiro, ela vai potencializar ainda mais essa soberba. Se uma pessoa é humilde, transbordante, abençoadora, liberal, com o dinheiro, ela vai potencializar isso ainda mais. O dinheiro só vem para potencializar aquilo que a gente já tem. A gente com dinheiro, a gente consegue adquirir bens melhores, né? Bens maiores. A gente potencializa aquilo que está nas nossas mãos. Não é assim? A mesma coisa são com o caráter, com aquilo que já está dentro da pessoa. Ele só potencializa com o dinheiro. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Todas as vezes que a gente olha para uma circunstância e a gente acha que está demorando muito, o coração fica angustiado, né? O coração fica inquieto, se questionando. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Será que vai dar tempo? A gente fica preocupada com o que eu falei logo no início, né? A gente fica preocupada com o como. E é isso que angustia, porque a nossa limitação não vai fazer a gente entender o como. Não vai fazer a gente compreender o como. Por isso que não cabe a nós se preocupar com o como vai acontecer. É com Deus. Quando a gente entrega nas mãos dele, a gente consegue se acalmar. Porque o desejo cumprido, porque quando se cumpre, aí produz uma imensa alegria. Talvez ainda não chegou o tempo de acontecer, mas faça a sua parte e descansa. Descansa. Simplesmente feche os seus olhos e visualiza. Começa a visualizar quando você estiver preocupado, começa a visualizar aquilo que você deseja já acontecendo. Mas visualize mesmo, veja com riqueza de detalhes. Veja o cenário, veja você naquele lugar, veja o que você quer que aconteça, veja aquilo acontecendo. Você vai começar a sorrir. Você sabia que o seu cérebro, ele não faz separação daquilo que é imaginário, daquilo que você está imaginando, daquilo que é real? Quando você fecha os olhos e começa a visualizar aquilo que você deseja, para o seu cérebro é como se você estivesse vivendo aquela experiência.
ele começa a disparar sensações para todo o seu corpo como se você estivesse vivendo aquilo. E automaticamente você sai da sensação de angústia para uma sensação de prazer, para uma sensação de bem-estar. Automaticamente você vai mudar o seu estado, você vai se tornar muito mais grato. Então faz esse exercício também. Quando você se sentir muito angustiado, fecha seus olhos, respira bem fundo e começa a imaginar o cenário com aquilo que você tanto deseja, com aquilo que você tanto quer acontecendo. Use a sua imaginação para potencializar. Você imagina o que? Algo assim, dentro das suas possibilidades, né? Razoável? Feche seus olhos e imagine o extraordinário. Porque aquilo que você pensa, assim é. A forma como você pensa. A Bíblia fala que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram e não subiu no seu coração são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ouse sonhar, ouse imaginar. Bota potência nesse negócio. Bota potência nesse sonho. E não se preocupe no como. Entrega para Deus, solta. Solta para o universo. E você vai ver as coisas acontecerem de maneira estrondosa. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Olha como as suas companhias podem te corromper. A Bíblia também fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se atenta para as pessoas que você anda. Se atenta para as pessoas que você convive. Né? Tem estudos que dizem que nós somos a média das 5 pessoas com que nós convivemos, com o que nós mais andamos. E aí não necessariamente fala de pessoas presenciais, mas o que você ouve, o que você assiste, quais são os valores que você absorve, né? Quais são as pessoas que você segue, quais são as pessoas que você admira, que você anda. Você sabia que essas pessoas te modelam? Essas pessoas vão forjando o seu caráter de forma inconsciente. Sabia disso? Aí você pode parar e pensar, Jussiara, mas eu ando com fulano, mas eu não faço as coisas que ele faz. Eu só ando com ele. Ei, querido, não se engane. 95% das decisões que você toma na sua vida são inconscientes. Ou seja, você não tem consciência, você faz achando que você está escolhendo, mas na verdade é o seu inconsciente que está fazendo você escolher. E é como quando nós vamos para um lugar onde tem um sotaque muito pesado, um sotaque característico daquele lugar. E aí, a depender do tempo que você fique lá, você começa a falar de forma parecida ou igual às pessoas daquele lugar. Aí você para e pensa, meu Deus, eu já estou falando desse jeito, como assim? Eu não sou daqui. Mas por quê? Porque é inconsciente. O seu cérebro absorve conhecimento e automaticamente faz com que você repita aquilo. Então não se engane. As más conversações vai com os bons costumes. Quando você anda com pessoas sábias, quando você anda com pessoas que te acrescentam, automaticamente você se tornará sábio. E o inverso é a mesma coisa. Quando você anda com pessoas tolas, quando você anda com pessoas insensatas, você se tornará mau. Então reveja isso. Reveja. Já falei essa frase aqui no decorrer dos estudos, eu vou falar de novo. Se na mesa em que você está sentado, você é a pessoa mais inteligente daquela mesa, você está na mesa errada. Você precisa se retirar. Você precisa buscar pessoas com nível de inteligência, com nível de sabedoria maior do que o seu. Você precisa absorver de outras pessoas que já estão em um nível maior do que o seu, em um nível mais alto, em um nível que você deseja chegar.
Porque assim você vai conseguir absorver tudo que elas absorveram, tudo que elas aprenderam para chegar onde estão. Então, reveja a sua roda de amigos, reveja a sua roda de admiradores, de pessoas que você se espelha, para que você almeje, para que você modele pessoas que alcançaram aquilo que você deseja alcançar. Isso é muito importante, muito importante. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Mas o que ama cedo o disciplina. Aqui a Bíblia está falando sobre correção, né? Nós, enquanto pais, devemos corrigir os nossos filhos desde cedo. Porque as crianças, e aqui eu quero deixar bem claro que a Bíblia não está falando de espancamento, que a Bíblia aqui não está falando de agressões, de maus tratos. Aqui a Bíblia está falando de correção. Porque a criança, é importante que você entenda que a criança ela não é um mini adulto, tá? A criança ela não tem o entendimento, ela não tem a maturidade de pessoas adultas. E por isso ela faz coisas que aos nossos olhos é bobagem, é besteira. Mas é característico da idade da criança. Ela precisa ser corrigida, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser educada. E a Bíblia fala sobre a correção. É importante que a criança seja corrigida. É importante que a criança seja advertida, para que ela cresça com prudência, para que ela cresça com sabedoria, para que amanhã ela não seja vergonha dos seus pais. Então, corrija o seu filho. Senta com o seu filho, conversa com o seu filho, olha nos olhos do seu filho. Tenha paciência, educar a trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está educando. Educar dá trabalho. Requer muito de você, requer sua paciência, requer seu investimento, requer seu tempo. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, fazem cursos para se darem bem na sua vida profissional, mas é incrível como elas querem que simplesmente no casamento ou na criação dos filhos aconteça como um passe de mágicas. Elas querem carregar os comportamentos, os ensinamentos, as práticas ultrapassadas dos seus pais, a forma errada como seus pais criaram e querem simplesmente derramar em cima das crianças. Querido, os tempos hoje são diferentes. Antes seus pais não tinham acesso a estudos, a conhecimentos. Hoje você tem, tá na palma das suas mãos. Então para de ignorância, de querer criar os seus filhos. Ah, porque meu pai me criou assim, porque minha mãe me criou assim. O fato de você falar isso já demonstra que você carrega muita dor e muita mágoa. Porque muitas atitudes que seus pais tiveram te machucarão profundamente. E hoje você é cheio de muitas prisões emocionais. De muitas dores emocionais, porque você ainda não ressignificou isso. Você, de forma consciente, você fala como se a forma como seus pais agiram com você fosse a melhor forma de se agir. E por isso você replica. Mas você só replica porque você só aprendeu desse jeito. E isso não significa que é o jeito correto. Reaprenda. Lembre lá na sua infância, quando você passou por determinadas correções, quando você ouviu determinadas falas dos seus pais que foram tão duras, que até hoje você carrega essas marcas dentro de você. Até hoje você carrega essas dores dentro de você. Então pare e pense. Se naquela época não te trouxe benefícios, se naquela época não te fez bem, se naquela época te deixou tão triste, não é agora, não é nesses tempos que vai fazer bem aos seus filhos. Senta, conversa, adverte, corrige, abraça. Mostre a correção e mostre amor. A Bíblia fala que na correção está o amor. Talvez o seu filho não entenda como naquela época você não entendeu, mas amanhã ele te agradecerá. Amanhã ele será uma pessoa de bem, por causa da correção que hoje você está dando a ele. Tenha tempo de qualidade com seu filho. Quando for corrigir, não seja
duro e agressivo em palavras e em atitudes. Seja firme. Não ache que o fato de seu filho ter medo de você, ele te respeita. Medo não significa respeito. Medo não significa respeito. Respeito é conquistado com honra. É diferente, tá? Então, o fato de você ficar o tempo todo ameaçando e batendo não vai fazer com que ele te respeite. Mas a troca é você ouvi-lo, é você entendê-lo, é você olhar nos olhos dele, é você conversar de uma forma que ele compreenda. E não apenas sair dizendo, por que não? Por que sim? Por que eu quero? Aí você está agindo de autoritarismo, de abuso de poder. E isso vai fazer com que ele te obedeça por medo. Mas quando ele não estiver mais debaixo do seu governo, quando ele já se achar dono de si, ele não vai te respeitar, ele não vai te honrar. Porque ele não encontra amor nas suas palavras nem nas suas atitudes. Ele não vai te dar ouvidos. Talvez ele faça o mal até a ele mesmo por pura pirraça. Porque ele não se sente amado por você. Quando nós nos sentimos amados por alguém, nós damos ouvidos àquela pessoa. Mas quando nós só ouvimos repreensão, reclamação, crítica, nós queremos nos afastar. A Bíblia também fala que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos, mas honrá-los e respeitá-los. Você grita com um adulto? Você fala palavras duras com um adulto quando você vai se dirigir a um adulto, quando você vai pedir um favor a um adulto? E por que muitas vezes você faz isso com o seu filho? Por que muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos? Eu me coloco nessa balança. Tantas vezes a cabeça está cheia, a gente não tem tempo, mas quantas vezes a gente abre um tempo para os outros, não é verdade? A gente abre uma exceção, a gente fala de uma forma diferente, a gente trata de uma forma diferente. Por que os de fora de uma forma diferente e os de dentro da nossa casa que merecem ser muito mais amados, que merecem ser prioridades? Muitas vezes a gente fala, não, espera aí um pouquinho, agora não dá, sabe? Então nós precisamos rever isso. Os nossos filhos são nossa herança. Amanhã eles serão fruto de tudo aquilo que nós entregamos para eles, que nós ensinamos a eles. A Bíblia também fala no livro de Provérbios, nós chegaremos lá no capítulo 22, mas eu vou citar aqui. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando ela crescer, ela não se desviará dele. Ela pode até experimentar algumas coisas, sabe? Porque chega uma fase que a pessoa quer experimentar. Chega uma fase que a pessoa quer conhecer. É normal. Chega uma fase que bate aquelas loucuras de você ir agir e se juntar com certas experiências e acumular certas experiências, porque a vida pede ensinamentos. Não adianta você querer super proteger o seu filho, vai ter hora que você vai ter que permitir, ele vai ter que acessar, ele vai ter que conhecer, mas ele vai com os valores que você ensinou para ele. Vai chegar um momento que ele vai se dar conta. Nossa, velho, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe? É isso que a Bíblia está dizendo. Ainda que envelheça, ela não se desviará, não se perderá, sabe? Porque os seus valores foram pautados em princípios de Deus. Então ensina no caminho. Ensinar no caminho não é você apenas dizer faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ó. Não é apenas você ensinar com palavras, é você ensinar com atitudes. É o teu filho olhar para você, você não está nem abrindo a boca, mas ele está vendo a sua conduta. Ele está vendo se você é uma pessoa honesta ou se você é uma pessoa corrupta. Ele está vendo se você é uma pessoa que fala a verdade ou se você é uma pessoa mentirosa, enganadora. Ele olha para você e ele te encontra lendo a palavra, ele te encontra cantando louvor, ele te encontra respeitando os outros, ele te encontra lendo a Bíblia, ele te encontra orando.
Isso é ensinar no caminho. Ensinar o caminho é você dizer, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E você quer que ele vá, quer que ele simplesmente vá. Você não faz nada daquilo. Mas o fato de você achar bonito, o fato de você querer que ele seja daquele jeito que você não é, aí você simplesmente acha que dando ordem, você vai fazer ele se tornar. Por que é que você não começa por você? Começa por você. Seja você o exemplo. Faça você. Quer que seu filho seja estudioso? Seja uma pessoa dedicada? Se dedica a você. Faz o seu melhor você. Estuda você. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Porque as crianças, os nossos filhos, independente do tamanho, estão o tempo todo nos observando. Se você é pai, se você é mãe, você já ouviu inúmeras vezes dos seus filhos: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Os filhos querem o tempo todo estar nos imitando. Por quê? Porque eles se espelham na gente. E muitas coisas eles se espelham e a gente nem está percebendo. Mas eles estão se espelhando. Portanto, aquilo que você quer ver no seu filho, exerça, pratique, faça você. E assim, você irá conseguir dele, você irá conquistar dele os comportamentos e os resultados que você deseja. Ao invés de ficar criticando, elogie os pontos positivos, reforce aquilo que é positivo. Faça os seus filhos se sentir queridos, se sentir amado por você, se sentir valorizado e validado por você. Ele vai ter muito prazer em querer ser cada vez ainda melhor por causa da sua aprovação. Tá bom? O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. A Bíblia também fala que o justo ele não mendiga o pão, porque Deus ele cuida. Deus ele cuida de cada detalhe da sua vida. Jesus ele disse: por que vocês andam angustiados? Pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir? Não ande angustiado por essas coisas. Se os pássaros do céu eles sobrevoam, eles não ficam preocupados com isso? Se os lírios nos campos, eles não se preocupam com as vestes dele? Porque Deus ele cuida de todas essas coisas. Será que você não é mais importante do que os pássaros, do que os lírios dos campos? Deus ele cuida da gente, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus ele está cuidando nos mínimos detalhes de tudo aquilo que nós precisamos. Confia nele, descansa nele e o mais ele fará. Tá bom? Respira e não pira. Olha para o alto, que é de lá que vem o seu socorro. Eu desejo que você tenha um ótimo dia. Que você possa ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Veja o cuidado de Deus. Ele está cuidando de você. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um capítulo. Tchau, tchau.